Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Feche os teus olhos. Senhor, neste momento nós estamos mais uma vez diante das Sagradas Escrituras. Nós cremos que ela é a palavra do Senhor e que a tua palavra é perfeita, santa, e nos instrui como devemos caminhar, como devemos proceder diante do Senhor. Sabemos também que a nossa natureza pecaminosa sempre nos forçará ao oposto do que diz a tua palavra. Por isso, precisamos não apenas da iluminação do Senhor para compreendermos a tua palavra, bem como a graça do Senhor para caminharmos diante de ti. As Escrituras diz que o Senhor opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Aqui nós estamos e pedimos a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É isso que diz as Sagradas Escrituras. Nada do que existe passou a existir senão por Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. O homem foi por Deus criado. À sua imagem e à sua semelhança Deus o fez. Mas este homem, criado por Deus, desobedeceu a Deus. Caiu em pecado. E toda a criação que reflete a glória de Deus, que foi criada e que estava sujeita ao governo do homem, porque isso diz as Escrituras, agora não está mais sujeita ao governo e sim à maldição por causa da desobediência. Mas Deus se faz conhecer. O Deus que nós servimos não é uma divindade oculta, obscura, perdida na imensidão. O Deus que nós servimos é um Deus que se revela a nós. E não há um único homem que não conheça ou que não entenda a existência de Deus. Ainda que alguns digam: não creio em Deus, sou ateu. As Escrituras nos garantem que Deus se faz conhecer a todos os homens. A grande diferença é como os homens conhecem a Deus. E há duas maneiras de conhecermos a Deus e os seus atributos. A primeira delas é através da criação. Quando nós olhamos para tudo que Deus fez, nós reconhecemos que Ele existe. Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Toda a criação está dizendo: Deus existe. Mas a grande questão é: como Deus se manifesta através da criação? Este é o grande problema. Esta é a maior implicação a todos os homens. É que a criação, que agora está sujeita à maldição do pecado, está dizendo: Deus existe, Deus existe, e Ele levará todos os homens a juízo. Por essa razão o apóstolo Paulo escreve Romanos 1, 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, aquilo que é invisível, têm sido vistos claramente,
Por quem? Por todos os homens, sendo compreendidos, tendo-se o entendimento de que Deus existe por meio das coisas criadas, mas isto causa uma reação nos homens. Qual é essa reação? De forma que todos os homens, ou que tais homens, são indesculpáveis diante de Deus. Então Deus se faz conhecer. Quando eu olho para a criação, ela me diz, Deus existe. Mas todos os homens são indesculpáveis diante dele por causa dos seus pecados. Agora, há uma outra maneira de Deus se revelar. E essa revelação, ou este conhecimento de Deus, não é dado a todos os homens. Porque este conhecimento de Deus é dado pelo Espírito Santo a quem Deus quer se revelar. Veja o que diz Lucas capítulo 2, do 27 ao 32. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Jesus estava sendo apresentado no templo como costume da lei judaica, e Simeão reconheceu em Cristo a salvação. A implicação desse texto está exatamente no versículo 27, movido pelo Espírito de Deus. A outra maneira que Deus se faz conhecer é através da glória na face de Cristo. Deus se revela na criação como um Deus que colocou todos os homens sob júdice, e Ele se revela em sua glória na face de Cristo, trazendo salvação a quem Ele chamou. Em João capítulo 14, versículo 8 e versículo 9, Felipe pergunta a Jesus a respeito do Pai. Ao que Jesus responde: você me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. E a resposta de Jesus à pergunta de Felipe: mostra-nos o Pai, e isso nos basta, foi: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? É exatamente sobre isso que eu quero dizer nessa noite. Como é que Deus se faz conhecer? O escritor aos Hebreus, e a Bíblia não revela quem o escreveu, era alguém tão profundamente conhecedor do Antigo Testamento, que ele começa a carta aos Hebreus dizendo: tendo Deus, outrora, em um outro momento, falado com um homem, conosco, comigo, com você, com os nossos antepassados. Ele falou através dos profetas de muitas maneiras e várias vezes. Mas nesses últimos dias, hoje fresquinho, Ele nos fala através do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Esse Deus que se revela na criação, colocando todos os homens debaixo do juízo, é um Deus que se revela na face de Jesus, trazendo-nos salvação. Qual é o Deus que você conhece? Você conhece apenas o Deus que se revela na criação, como diz o salmista no Salmo 7 e verso 11, o Deus que está irado todos os dias? É esse Deus que você conhece? Ou você tem o privilégio de conhecer o Deus que se revela na pessoa de Jesus? Este conhecimento espiritual, Deus se revela em Cristo, que se revela nas Escrituras. Qual é o Deus que você conhece? Jó conheceu a Deus de ouvir falar, mas também conheceu a Deus quando o viu com seus olhos. E eu quero, antes de fazer a exposição desses 6 versículos do capítulo 42, eu quero mexer com a sua imaginação nesse momento. Eu sei que todas as versões de Bíblia que nós temos aqui, se nós lermos os primeiros capítulos, dirá que Satanás se apresentou diante de Deus
e que Deus perguntou de onde ele vinha, e ele respondeu: de rodear o mundo e de andar em volta dele. E este mesmo Satanás acusa Jó de servir a Deus por causa dos seus bens, dos seus recursos, e uma trama começa ali. Há uma proposta de provação de Jó para saber se ele realmente serve a Deus porque ama a Deus, ou se ele serve a Deus por causa dos seus recursos. E eu quero começar com o ponto de vista linguístico aqui, e dizer aos irmãos que uma possível interpretação é que não seja Satanás. Que este ser angelical que se apresenta diante de Deus, talvez seja um promotor da justiça de Deus. Por que eu digo isso? Porque a palavra Satã, no hebraico, utilizada e interpretada historicamente já nos nossos costumes, esta palavra é interpretada como o acusador. Sendo assim, praticamente todos os tradutores da Bíblia pegaram o nome Satanás. Mas há um artigo que precede a palavra Satã, que faz com que esta palavra não seja um nome próprio, e sim um título. Então poderia ser acusador ou promotor. Como, por exemplo, o anjo que cumpre o juízo de Deus nas pragas do Egito. Pastor, por que o Senhor está apresentando isso? Porque no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satã entre eles. É isso que diz o texto original. E aqui o termo entre eles no hebraico, eu fui pesquisar, e um mestre em exegética pelo Instituto Mackenzie, chamado Ayrton Williams, diz que esta palavra entre eles significa alguém do mesmo grupo. Então eu começo a ter sérias implicações aqui, porque Satanás não é deste grupo. Um outro ponto, agora um ponto de vista bíblico e teológico, é: se Satanás já teria sido expulso do céu, como é que ele se apresenta diante de Deus? Nós teríamos que apoiar o que comumente é utilizado pelos defensores do livre-arbítrio, a vontade permissiva de Deus, mas nós não temos no texto segurança para isso. Um outro ponto, capítulo 1, versículo 19, fala dos fenômenos da natureza que trazem desgraça à vida de Jó. Nós sabemos pelas Escrituras que somente Deus tem o domínio sobre a natureza. Por esta razão, os discípulos ficam impressionados quando Jesus acalma a tempestade. Em momento algum, quinto ponto, Jó atribui a Satanás o seu sofrimento, e sim a Deus. Prova disso está no capítulo 2, versículo 10, quando a mulher de Jó diz: amaldiçoa o teu Deus e morra. A resposta de Jó à afronta da sua esposa foi: tu dizes como uma louca mulher, se recebemos de Deus o bem, não poderíamos receber também o mal? Ele não atribui a Satanás. Um sexto ponto, a partir do capítulo 38, Deus, o próprio Deus, entra em cena dialogando com Jó, e ele deixa bem claro e assume para si toda a responsabilidade, demonstrando a sua soberania. Sétimo e último lugar, no capítulo 42, quando a sorte de Jó é mudada e seus parentes vêm festejar com ele, eles consolam Jó de todo o mal que o Senhor, diz o texto, lhe havia enviado. Por que isso, pastor? Por que esta possível interpretação? Por que o Senhor apresenta isso? Eu acho que é fundamental nós analisarmos bem a Bíblia para compreendermos algumas coisas e desmistificarmos a pessoa de Satanás. Há muita gente pensando que Satanás é um Deus. Aquele pensamento maniqueísta que influenciou Constantino no século V, quando instituiu o cristianismo como religião oficial em Roma, de que havia uma dualidade
uma disputa entre o bem e o mal. Havia Deus de um lado e Satanás do outro, e muitas pessoas compartilham no Facebook a caricatura da Idade Média de um monstro com chifres e rabo e um tridente na mão, vermelho, numa queda de braço, com um homem ancião de barba comprida, acreditando que o diabo está medindo forças com Deus. Talvez compreender à luz das Escrituras quem é a pessoa de Satanás vai desmistificar essa ideia de que ele é sim esse Deus que muitos evangélicos têm idealizado. Eu creio na possessão, na opressão e em todas as demais manifestações espirituais que declaram a fé cristã. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que é importante nós compreendermos o que é esta batalha espiritual em que nós estamos inseridos. A igreja militante não está entrincheirada, recuada, na retaguarda, se defendendo das investidas do diabo. A igreja militante está lutando e avançando para a glória de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, disse Cristo Jesus. Isto é sinônimo de que nós vamos avançar e ele tem que recuar. Nós estamos num contexto de guerra, sim, mas os rumores da guerra, os sons que nós ouvimos, como diz pastor Franklin Ferreira, são os tiros, os últimos tiros dados pelo canhão da guerra, mas de uma batalha já vencida. Nós já vencemos esta batalha. Vivemos entre o já e o ainda não, mas a batalha já foi vencida e a vitória é nossa através de Jesus. Então é importante nós compreendermos isso. Por quê? Porque isso também revela a natureza de Deus. Esse Deus que muitas pessoas não aceitam, que ele pode fazer uso do mal, até mesmo o mal moral. Aqui no texto de Jó deixa bem claro que é ele quem realiza todas as coisas, que somente conhecendo a Deus através de Jesus revelará ao homem a glória de Deus. Somente conhecendo a Deus através de Jesus a sua visão é mudada. Você não verá um Deus que vai te levar a juízo, mas que vai te absolver através do que Cristo fez na cruz. As 3 bolas, já assistiram aqueles filmes antigos que tem o presidiário e ele anda com uma bola de ferro presa ao tornozelo para não fugir? Quando você estava sem conhecimento de Deus e da verdade, quando não tinha sido alcançado pela graça de Deus, quando a graça de Deus não tinha ainda vencido a sua resistência, você andava com 3 bolas daquela: pecado, o mundo e a sua natureza, a sua carne. Somente a regeneração, a revelação espiritual pôde romper com essas cadeias. Vamos ver isso na vida de Jó, fazendo a exposição dos 6 versículos. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O interessante é que ele começa com uma afirmação. Ele diz assim: sei. Este homem que está sendo provado, ele revela aqui nesta palavra, nesta afirmação, uma experiência prática. Não é um achismo, não é uma hipótese. Ele não está prevendo um conhecimento sobre Deus. Há uma grande diferença, há um enorme muro que separa entre o prever e o viver. Quando você ouve as Escrituras, você pode prever o que Deus pode realizar na sua vida. Mas quando você vive as Escrituras, é diferente do que você está ouvindo a respeito das Escrituras. E essa experiência prática aqui é revelada nesta afirmação: sei. Vou tornar isso mais simples para nós entendermos. Você já ouviu sobre as dificuldades que uma família enfrenta quando tem um adicto dentro da sua casa? Alguém dependente químico? Da dificuldade que há em você conviver com aquela pessoa,
principalmente nos processos de abstinência. Quando a pessoa apenas ouve a respeito e não tem a experiência prática, ele sabe que é muito difícil, mas ele não sabe o que é na prática. Pois bem, quem vive isso na prática pode dizer: eu sei. É mais ou menos isso que Jó está dizendo. Não é ouvir, não é aprender, é viver, é prática. Sei, mas ele sabe o quê? Sei que podes fazer todas as coisas. Diante do sofrimento da sua vida, ele perdeu os bens, perdeu a família, perdeu sua saúde, perdeu seus amigos, é confrontado emocionalmente, psicologicamente, socialmente. Este homem perdeu absolutamente tudo. E ele diz que este Deus, que o está condicionando a este sofrimento, ele pode fazer todas as coisas. E este poder aqui não diz respeito à capacidade de Deus, senão ao direito. Eu posso afirmar que Deus é todo-poderoso. Eu posso afirmar que o Senhor é onipotente. Eu posso afirmar que Ele tem toda a capacidade, mas eu posso não crer ou não aceitar que Ele tenha todo o direito. Isso é diferente. E esta expressão de Jó, podes fazer todas as coisas, é semelhante a alguém que compreende que o seu destino, que a sua história está sob júdice. É como um réu que está sentado no banco de um tribunal, aguardando o decreto de um juiz. Imagine esta cena: você no tribunal de Deus, o Senhor lá no lugar onde fica o juiz, e você é réu. Ele vai te fazer várias perguntas. Você está agora sob júdice, aguardando a sentença. Isto é reconhecer que Ele, o supremo juiz, pode todas as coisas. E ele continua ainda o seu raciocínio dizendo: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu confesso aos irmãos que estudaram esse texto, esta foi uma das passagens que mais mexeu comigo, que mais me fez tentar compreender o que é que Jó está dizendo aqui. E então eu fui buscar o sentido de plano. A palavra plano aqui é serviço de preparação que determina os meios para a realização de algo. Serviço, trabalho de preparação que visa a realização ou que determina os meios para a realização de algo. Quando Jó diz assim, nenhum dos teus planos, ele está dizendo assim, Deus, Ele preparou, ou Ele determinou os meios para realizar os seus planos. Qual é a condição para que algum plano de Deus seja frustrado? Frustração significa que quem planejou não saiba o futuro. Aí nós poderíamos apoiar a teologia do processo, ou o teísmo aberto. O futuro não existe porque Deus ainda fechou, e depois, à medida em que nós vamos vivendo, Ele vai descortinando, porque o próprio Deus se limita a conhecer o futuro. Não consigo ver isso à luz das Escrituras, porque elas nos revelam o atributo de que Deus é onisciente. Uma outra condição para que os planos de Deus fossem frustrados: Ele dependeria de uma vontade compactuada. Quando você faz um plano com alguém, você vai ser sócio numa empresa, ou vai fazer uma viagem, você diz assim, olha, vamos combinar aqui, você paga metade da passagem, ou paga outra metade, ou vai alugar uma chácara, ou vai pagar um apartamento na praia, e aí você não tem o dinheiro suficiente para realizar aquele plano, e você faz um pacto com alguém, você vai compactuar a sua vontade. Você diz assim, ó, paga metade, eu pago metade. Se aquela pessoa não cumprir com o que ela combinou com você, você vai ser o quê? Frustrado. Porque o seu plano foi frustrado. Ora, Deus é onipotente. Ele não vai compactuar a sua vontade.
É isso que Jó está dizendo. Que a sua vida está sob júdice. Ele reconhece aquilo que ele está passando como a realização da vontade de Deus, cujo propósito é sua glória, ponto final. Percebemos isso no verso 3. Olha o que ele diz. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? É Deus que está perguntando para Jó. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó se sente envergonhado com a contra-pergunta de Deus. Ele fez várias perguntas para Deus. Ele questionou a Deus por causa da sua situação. E aí Deus vem em direção a Jó e diz assim: você me perguntou, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? O interessante é que quando Jó faz esta afirmação da pergunta de Deus, ele está dizendo semelhante a alguém que consegue embaçar um espelho e não consegue ver o próprio rosto. Ele está dizendo o seguinte, que questionar a ação de Deus é tornar escuro a sua vontade. Olha que coisa fantástica. Há momentos na sua vida que você não vai entender o porquê você está passando por isso. E questionar o seu Criador é tornar escuro o entendimento da vontade de Deus. Lembrem-se, irmãos, certa feita citei uma frase de um pregador muito conhecido que disse assim: o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Há pessoas que diante das provações, das lutas, das adversidades, estas pessoas, elas compreendem a vontade de Deus e aceitam as adversidades e crescem nesse processo. Mas existem aqueles que tornam obscuro a vontade de Deus e que eles se fecham e reclamam e murmuram contra Deus e não compreendem o propósito de Deus. Tudo o que nós passamos aqui nesta vida é para glorificar o nome de nosso Senhor. Você tem o hábito de ler as pastorais, vai perceber que hoje eu falei sobre o conselho eterno de Deus. E eu citei Romanos capítulo 2, versículo 16, palavra do apóstolo Paulo que diz: Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Porque há hoje em nosso meio a famosa pregação do equilíbrio. Pastor, não pregue o juízo de Deus, não pregue a ira de Deus, não pregue os atributos como santidade. Mas nós não temos o direito, como diz um pastor americano, batista, calvinista, John Piper, ele diz assim, que o mundo que nós vivemos é o melhor mundo dos possíveis. Ou seja, tudo que nós vivemos aqui neste mundo é o melhor possível, porque Deus assim o quis. Ainda que com lutas, provações e adversidades, o que nós precisamos dentro de toda esta realidade aqui é conhecer a Deus. E Jó tinha este conhecimento. Ele adquiriu este conhecimento. Esse conhecimento na vivência, esse conhecimento prático, relacional, pessoal. Ele conheceu a Deus. Um pregador, pastor, chamado Martin Lloyd Jones disse que este conhecimento de Deus é o que nós poderíamos chamar de a dimensão experimental da graça. O presbítero Paulo Silas, na terça-feira, fez menção deste conhecimento de Deus. E ele disse assim, na sua palavra: a caminhada cristã é progressiva e ascendente. Você cresce, vai para frente e para cima. Calvino dizia que a caminhada cristã é um processo que aponta para a glorificação. Os termos são variados, o sentido é o mesmo. Não é porque você passa por provações, não é porque falta dinheiro, não é porque você está doente, não é pelo fato de ter problema na sua família que Deus não está te assistindo ou conduzindo a sua vida. Deus não deixou a sua vida ao léu, ao acaso. Ele tem domínio absoluto, te conduz, te ensina, te orienta, te conforta. Ele não te deixa na provação, Ele está conosco todos os dias, diz o Senhor Jesus, até a consumação do sol.
Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Essa palavra aqui, entendia, se for trazer para o nosso português, ela está no pretérito imperfeito do indicativo, que significa são atos contínuos e não terminados. Este entendimento sobre Deus é contínuo, ele não termina. Você vai conhecer a Deus, você vai entender sobre Deus, à medida em que você vai vivendo com Deus. Você vai entendendo sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Você vai vivendo essas experiências com Deus. Agora, como é que você alcança isso? Ele termina dizendo, Jó, não poderia saber, porque é Deus que se permite conhecer. Jó reconhecia a sua depravação. E ele tinha ciência que se Deus não se revelasse a ele, ele não poderia conhecer a Deus. Versículo 4. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Agora ele se sente como este réu que eu citei há poucos minutos. Como alguém que está sentado diante de um juiz e agora vai ser questionado por este juiz. Este Jó que fez várias perguntas para Deus, e estas questões que ele vai trazer depois no versículo 5 são as perguntas que estão no capítulo 38. Nós estamos no capítulo 42. Esse Deus agora vai perguntar para Jó. Ele coloca Jó numa cadeira, senta Jó e começa agora a fazer perguntas para Jó. Quando a Joana me desobedece, eu a coloco de castigo. E coloco a Joana sentada numa cadeirinha por alguns minutos e converso com ela e faço perguntas. E as minhas perguntas são mais ou menos assim: você acha que o que você fez está certo? Ela diz assim: não, papai. Você acha que Deus se agrada de você desobedecer o papai e a mamãe, de gritar com a mamãe? E eu começo a fazer perguntas para que ela sinta que haverá uma punição pelos erros cometidos. Isso não é tortura psicológica. Isso são princípios. Os pais precisam ensinar os filhos. Deus, como Pai, Ele nos ensina. Quando nós apanhamos da vida, nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade de ser ensinados por Deus. De vez em quando é bom tomar umas palmadas de Deus, né? De vez em quando Deus precisa nos apertar para nós refletirmos sobre a nossa vida. Porque o que nós somos hoje, o que nós vivemos, é a construção desse relacionamento com Deus. Versículo 5, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando você lê esse texto, o que vem na sua mente? Nós cantamos um hino que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Jó não era judeu. O texto diz que ele era da terra de Uz. Provavelmente, ou mais precisamente, ele habitava na costa de Edom, na Arábia, sudeste de Canaã. Então ele não era um judeu. O que Jó aprendeu foi de ouvir falar do Deus do patriarca Abraão. E ele obedeceu pela fé. Ele não é um homem que está na circuncisão, na aliança de Deus com Abraão e o seu povo eleito. Mas ele é um homem que é chamado através da sua fé. O que isso representa para nós? Que a verdadeira fé nos leva a obedecer os sacramentos, os sinais da aliança de Deus. A fé genuína, a fé verdadeira, aquela que vem do conhecimento de Cristo, da glória de Deus na face de Cristo,
ela leva o homem a obedecer a Deus e a sua palavra. Mas nem sempre cumprir os sacramentos significa que você tem fé em Deus. Mas todo aquele que conhece a Deus, ele se compromete em servir a Deus. O Jó conheceu a Deus de ouvir falar, mas agora, diz o versículo, os meus olhos te veem. Os versículos 3 e 4, eles estão registrados no capítulo 38, do versículo 2 ao versículo 3, quando Deus se responde a Jó por meio de uma tempestade. E a palavra que Deus utiliza ali significa Senhor. E esta palavra Senhor aparece apenas 2 vezes, e é o Deus do pacto, Deus da aliança, entre o capítulo 3 e o capítulo 30. O que significa que Deus aceitou Jó em sua aliança, que ele incluiu Jó pela fé. Então a salvação e a justificação é somente pela fé. A regeneração vem de Deus e a justificação somente pela fé. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele que vem ao nosso encontro e graciosamente nos dá vida no amado, diz as Escrituras. Ele nos faz entender a sua vontade. Você estava morto em seus pecados. É possível que alguém permaneça anos a fio como membro de uma denominação e não conheça a Deus, a não ser o Deus que se revela na criação. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Qual é o Deus que você conhece? Eu sei que você conhece a Deus, mas qual o Deus que você conhece? O Deus que se revela apenas na criação e que está dizendo para você: um dia você estará sob júdice, você vai estar debaixo do meu juízo, da minha ira. Um Deus que se revela na glória da face de Cristo Jesus. Depois da resposta, Jó tem apenas uma atitude. E é exatamente esta atitude, que nos leva ao conhecimento de Deus em Cristo. Veja o verso 6, para concluir a exposição. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó diz menosprezo a mim mesmo, Jó está dizendo assim: há uma profunda necessidade em mim de receber perdão. Ele reconhece a necessidade. Deixe-me te dizer uma coisa: conhecer a Deus pelos milagres e pelas manifestações extraordinárias pode trazer endurecimento do coração ao invés de quebrantamento. Muitas pessoas buscam conhecer o sobrenatural de Deus, se fala muito sobre o sobrenatural de Deus, mas eu gostaria que você estivesse atento a Êxodo capítulo 20. Naquele contexto, Deus se manifestou ao seu povo. A Bíblia diz que o monte estremeceu com a presença de Deus e toda a glória envolveu aquele lugar. O chão se abriu e chamas de fogo saíam. A sensação que o povo teve é de que estavam a ponto de serem engolidos pelo inferno. Sabe qual foi a reação do povo? Talvez você pergunte assim: pastor, o povo se arrependeu dos seus pecados e da idolatria porque viram o sobrenatural de Deus? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que diante de tamanha manifestação da glória de Deus, aquele povo disse: Moisés, da próxima vez que você fale conosco e não Deus, porque quando Deus falar conosco outra vez, certamente morreremos. A manifestação de Deus para aquele povo foi a sensação de juízo, porque aquele povo não estava disposto a abandonar a idolatria. O que eu quero dizer a você nessa noite é que ouvir a palavra de Deus domingo após domingo e não arrepender-se dos seus pecados e não abandonar a vida de pecado pode trazer uma profunda sensação de juízo e o endurecimento do coração que se reflete na indiferença com relação à palavra de Deus. Há muitos cristãos nominais, ateus que frequentam a igreja, que falam de Deus, mas eles não creem no Deus que é revelado nas Escrituras. Ele continua dizendo que ele vai se arrepender no pó e na cinza.
O interessante é que esta mesma expressão pó e cinza lembra de quem somos e de onde viemos. Porque a palavra pó aqui é a mesma utilizada em Gênesis 3,19, quando o homem é feito, ou argila, melhor dizendo, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ou quando o Espírito volta a Deus e o homem volta ao pó. Ou seja, vai trazer a ideia e o entendimento de quem nós somos. É uma expressão de humilhação. Naquele tempo eles se vestiam de pano de saco, feito de peles de animais como a cabra, por exemplo, ou como o camelo, sacos que eram utilizados para armazenar mantimentos, cereais. Eles tiravam as suas vestes e se vestiam de pano de saco num ato de humilhação diante de Deus. Eles pegavam cinzas e jogavam sobre a cabeça. Jó fez isso quando raspou a sua lepra, as suas feridas, com um pedaço de caco. O que isso representa para nós no culto sacrificial, quando eles queimavam o animal em sacrifício de adoração a Deus, quando sobravam as cinzas, elas eram utilizadas em um ato cerimonial de purificação e lançavam sobre os impuros. Quando Jó faz isso, se arrepende no pó e na cinza, ele está dizendo: Senhor, eu sei da minha natureza e eu me humilho diante de Ti, porque sou um homem impuro, como disse o profeta Isaías, um homem de impuros lábios e que habita no meio do povo também de impuros lábios. Ele se humilha diante de Deus, e eu quero concluir a minha pregação dizendo: quando conhecemos a Deus como Ele se revela nas Escrituras, podemos confiar em Seu eterno poder e nos humilharmos diante da Tua santidade. É esse o Deus que é revelado nas Escrituras. É diante desse Deus que nos fez promessas que nós temos que nos humilhar. Vamos orar? Eu gostaria que você guardasse esta palavra no seu coração e que durante esta semana você refletisse no texto de Jó capítulo 42 e que a sua caminhada e o seu conhecimento sobre Deus não seja apenas de um Deus que se revela na criação, mas de um Deus que se revela na pessoa de Cristo Jesus. Que você conheça a Deus, porque somente aqueles que conhecerem a Deus através de Cristo é que vão receber a salvação eterna. Os que conhecem a Deus apenas pela criação, diz o apóstolo Paulo, estão debaixo de maldição, estão debaixo de condenação, e tais homens são indestrutíveis.